E no dia seguinte ao Levanta Alexandre, o Moraes parte pra cima de quem? De quem? Do Daniel Silveira, coitado, tinha nada a ver com a história, parece até vingancinha, né? Bloqueio total de bens móveis e imóveis, e a situação está caminhando para um ponto em que vai ficar incontrolável. Esse é nosso tema principal de hoje. Vamos conversar também, vejam só, a respeito do STF decidindo em favor do presidente. Começamos com o debate entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier. Rapidinho, tá, pessoal? Só vou falar sobre isso por conta do meme, né, que o presidente Jair Bolsonaro postou nas redes sociais e tá aí no gráfico. O que aconteceu? Antes de qualquer coisa, vocês precisam entender o cenário, né? A colcha de retalhos em frangalhos em que a esquerda brasileira se transformou. Duas vertentes. De um lado, o coronelismo, clássico do Norte e Nordeste. Do outro, a esquerda caviar do Leblon, né? Aquele representante da arte, né? Da erva do capeta. São dois mundos completamente diferentes. O Ciro Gomes, por exemplo, o Cangaciro, o Coroné, não tem nenhum apreço por essas pautas moderninhas, pessoal. Por incrível que pareça, vai ter gente tacando pedra em mim agora. O Ciro Gomes é extremamente conservador nos costumes. O nordestino, no geral, se descobriu conservador através do presidente Jair Bolsonaro. O Ciro Gomes é comunista na questão estatizante, tamanho do Estado, né? São coisas diferentes. Agora, nos costumes, o nordestino raiz é conservador. E o Ciro Gomes tem um conflito interno por ter que lidar com essa situação, né? Porque a esquerda brasileira, a esquerda mundial, adotou essas pautas e ele tem que fingir que gosta delas para não perder eleitor. E o confronto vem com quem? Com um representante dessas pautas moderninhas, no caso, o comediante sem graça Gregório do Vivier. Eles tretaram na internet e aí resolveram fazer um debate, né, uma live para colocar um ponto final, fazer as pazes. Só que essa diferença, essa discrepância de pensamento é tão grande que eles não conseguem se controlar. E o debate acabou virando uma reedição do embate anterior nas redes sociais. O Ciro Gomes, por exemplo, caiu em contradição a respeito de uma postagem que ele tinha feito, alegando que ela tinha sido direcionada ao Zelensky, presidente da Ucrânia, e o Gregório do Vivier, meio que ali ao vivo, provou que o Ciro estava mentindo. Em um outro momento, do Vivier vai lá e diz que o Lula é inocente, né, mentiroso, isso é fake news, mas eles podem tudo. Aí o Ciro Gomes foi lá, inocente nada, os processos dele foram anulados, né? Explicou para o Vivier, que fica ali com aquela cara de bobo, né? Deve ter fumado meio quilo de erva do capeta antes de começar a live. E aí fica aquele clima desagradável, duas realidades completamente diferentes, porque o Ciro, né, é uma figura desprezível, né, desprezível, péssimo caráter, mas é um cara que conhece a realidade do povo, né? Isso aí não dá para negar. O Ciro anda ali no meio das pessoas, né? Hoje em dia nem tanto, porque ele não é tão benquisto mais, mas ele conhece, né? É um político das antigas. Já o do Vivier, pessoal, a família é riquíssima, né? O cara nasceu em berço de ouro, realmente. Nunca passou por dificuldade na vida, né? E fica fingindo que gosta dos pobres, né? Abraça essas pautas e tal, mas é uma pessoa completamente desconectada da realidade do povo brasileiro. E o Ciro Gomes, inclusive, fala isso na live. Não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. Mas a esquerda, né, normalmente, isso foi uma aberração, inclusive, ela se une, apesar dessas diferenças. Pessoas completamente diferentes, como Marcelo Freixo e o Lula, conseguem conviver em paz perante as câmeras. Nos bastidores, com certeza rola treta, mas diante das câmeras, eles se portam como se fossem parceiros, né, sem divergências, e assim vai. Na base da estratégia, né, na base da tática, do foco, que a esquerda vai derrotando a direita. Agora, quando você junta um cara como o Gregório do Vivier, que é um tapado, né, um cara que só tem espaço na mídia por conta do seu DNA, né, da família e tal, que é uma família de artistas, uma família de dinheiro, aí ganha programa na HBO, um cara sem graça nenhuma, né, e aí você pega um outro cara destemperado, como o Ciro Gomes, está parecendo um kamikaze, né? E aí dá esse confronto e acontece esse ponto fora da curva, que é a esquerda tretando na frente das câmeras, né? Mas, melhor da história, o meme do presidente Jair Bolsonaro sentado em frente à TV, né, com uma montagenzinha como se ele estivesse assistindo ao debate dos dois, e o presidente postou isso nas redes sociais e não colocou legenda. A única coisa em comum nessa live era o ódio que os dois sentem pelo presidente Jair Bolsonaro e o inconformismo
em observar que não tem jeito que o presidente, em uma situação normal, né, de temperatura e pressão, vai levar no primeiro turno. Chegou ao STF uma ação que visava a obrigar o Lira, né, o presidente da Câmara dos Deputados, a analisar os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. E o que aconteceu? Relatora Carmen Lúcia disse que não podia, que não tinha como fazer isso. E o resto da casa foi no vácuo. Votou a favor do presidente contra a ação. Votou a favor da Constituição, né? Quem dera fosse sempre assim. Inclusive o Alexandre de Moraes. Gente, eu tô chocado aqui. Eu tô chocado. Se o STF tivesse essa isonomia, né, o tempo inteiro, na sua atuação, em todas as suas decisões, o Brasil hoje, pessoal, estaria voando. Eu estaria tão feliz, vocês estariam tão felizes. A gente passaria muito mais tempo aqui falando a respeito de coisas boas que o governo conseguiria fazer, além das que consegue, né, desde o dia 1º de janeiro de 2019, do que desmentindo as falácias, distorções, mentiras que falam a respeito do presidente, né? E também tentando mostrar para as pessoas as contradições do próprio STF. Mas enfim, né? Infelizmente isso aí é exceção, não é a regra, mas é importante que vocês estejam cientes disso, né? Existia essa ação, acho que foi até... Não vou nem falar, tá? Pelo histórico, né? Eu acho que foi o Rede de Sustentabilidade do Randolfo Rodrigues, mas posso estar enganado, peço perdão se estiver, né? Mas pela regra deve ter sido, exigindo, né, que o Lira analisasse, pelo menos, os pedidos de impeachment. Mas isso aí, pessoal, é uma prerrogativa do presidente da Câmara dos Deputados, do Legislativo, né? O STF não pode se intrometer nisso. Ele não pode se intrometer em várias coisas que ele se intromete, né? Mas nesse caso aqui, o bom senso imperou e eles não fizeram nada. Talvez, com medo, né, de abrir um precedente. Vamos supor que no futuro próximo a gente tivesse um presidente do Senado mais comprometido, né, com as suas funções institucionais e chegasse ao STF uma ação exigindo que ele analisasse um pedido de impeachment de um ministro do STF. Precedente aberto, a situação podia complicar. Então, talvez, né, eles estejam agindo em causa própria, pensando nesse possível cenário. Mas não tem como afirmar aqui, né? O fato é que a decisão foi correta e que a gente gostaria bastante que isso passasse a ser a regra. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje, Daniel Silveira. Primeiramente, tá, pessoal? A impressão que passa, e com certeza não é verdadeira, tá? Com certeza não é verdadeira, é só uma impressão, né? É de que foi uma vingancinha. Porque no dia anterior tem a história do Levanta Alexandre, né? E todo mundo nas redes sociais dando aquela cutucada no Moraes. Com todo respeito. Inclusive, eu fiz, mas respeitando, tá, Excelência? Né? Não, é só assistir o vídeo e ver lá que não tem nenhum desrespeito, né? Mas dando aquela cutucadazinha, né? Muito humor. O presidente mostrando ali o seu domínio territorial, né? O macho alfa, cheio de testosterona batendo no teto. Aí no dia seguinte, meio que para não ficar por baixo, ele vai lá e ataca de novo o Daniel Silveira. Bloqueio total de bens móveis e imóveis. O cara está praticamente impossibilitado de comprar comida no supermercado. Isso, pessoal, de acordo com juristas, né, com especialistas, não sou eu que estou dizendo, não sou advogado, é ilegal no talo. No talo, né? E a gente está chegando num ponto que não vai ter muito o que fazer, galera, né? Agora, quem vai puxar o gatilho, né? O desrespeito a um indulto, também de acordo com esses especialistas, é latente, porque ele abarca, sim, essa questão das medidas cautelares, né? Uso de tornozeleira, tá tudo junto. Se a pena principal cai, né, as outras caem também. Eu fiz até uma analogia, vou repetir aqui para vocês. Se vocês derrubam uma árvore, os galhos ficam flutuando? Não, se o tronco cai, os galhos vão cair também. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é com que os galhos fiquem flutuando, né? A pena principal caiu, mas ele quer que o Daniel Silveira use tornozeleira, né, que é uma pena acessória. Isso não faz o menor sentido, não precisa ser advogado para perceber isso, mas repito, são os especialistas que estão dizendo isso, né? E aí, pessoal, tem duas opções, deixa eu explicar para vocês, tá? Uma é, um lado, encher o saco de ver o cara abusando, né, de algo que é constitucional e que deveria estar sendo plenamente respeitado, e aí tomar uma atitude. E o outro, né, seria o Alexandre de Moraes, já que o Daniel Silveira não está respeitando
essas decisões dele, mandar prender o Daniel. Ou mandar a Polícia Federal à casa do Daniel ou ao Congresso Nacional para colocar a tornozeleira nele. Qualquer uma dessas duas coisas é a ruptura definitiva. Qualquer uma dessas duas coisas. Ela pode acontecer de um lado ou de outro, tá? Do nosso lado, será que pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Né? Agora, enquanto as decisões do Moraes estiverem no colo, por exemplo, do Banco Central, que é um órgão independente sobre o qual o presidente não tem nenhum tipo de influência, não pode fazer absolutamente nada, complica. Se ultrapassar um pouquinho isso aí a coisa já, né, abre essa porta. Do lado do Moraes, a impressão que a gente tem é que ele conhece o limite exato de até onde ele pode agir sem dar muito ruim para ele. Tá? Vocês viram aí, levanta Alexandre. Todo mundo zoando o Alexandre de Moraes. Para não ficar por baixo, ele vai no limite do limite. No limite do limite. Se realmente, né, ele quisesse mostrar que ele é o macho alfa, ele mandaria prender o Daniel. Ele já fez isso. Ele já fez isso. Já mandou prender, já mandou a Polícia Federal colocar a tornozeleira nele. Por que não faz de novo? Porque sabe que se fizer isso, o verdadeiro macho alfa vai dar um jeito na situação. Então a gente fica nesse impasse, no limiar da ruptura. Os dois lados ali, né, segurando os Rottweilers. Né? E aí a gente não sabe em qual momento essa corrente vai se romper. Né? Lógico que pra gente seria melhor que o Alexandre de Moraes o fizesse. Né? Mas eu duvido muito que ele tenha coragem de fazer isso. É como eu sempre digo, tá, pessoal? E eu digo isso com todo respeito mesmo. Né? Com todo respeito mesmo. É muito fácil você chegar e bloquear os bens do Daniel, né? Você aplicar uma multa, como ele aplicou mais uma, né? Já são mais de 700 mil reais em multa para o Daniel Silveira. É muito fácil você desmonetizar o canal de uma mulher, como foi o caso da Bárbara. É muito fácil você mandar invadir propriedade privada, né? Como foi o caso do Terça Livre, você apreender equipamentos eletrônicos, como foi o caso do Alan, como foi o caso do Fernando Lisboa. Né? Tudo isso aí, excluir canal, excluir perfil nas redes sociais, tudo isso é muito fácil. Tá? A gente está lidando aqui com uma relação que não é nem um pouquinho horizontalizada. É uma pessoa lá em cima que tem um poder absurdo e a gente aqui embaixo. É como se fosse um adulto super forte, né, batendo numa criancinha. Isso aí é mole. Né? Mole no sentido de ser fácil na prática, né? De moralmente, eticamente, né, principalmente espiritualmente, é horrível. Agora, na hora, né, dele provar que realmente é brabo mesmo, quer peitar um outro macho alfa, no caso, manda prender o Daniel Silveira, manda colocar a tornozeleira agora, que ele sabe que as Forças Armadas estão ali de prontidão, ele não faz. Né? Então passa a impressão pra gente de que isso é muito mais uma demonstração de fraqueza psicológica do que de força. Porque se é para demonstrar força, parte para cima do bicho grande, não da criancinha. Tudo bem, Daniel Silveira não parece nem um pouco uma criancinha, né? A gente não está falando em termos físicos, está falando de poder. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Enfim, a gente espera que essa situação se resolva, até porque acaba ficando uma coisa meio juvenil, né? Multa em cima de multa. O Daniel não vai pagar nenhuma multa, o Daniel não vai colocar a tornozeleira por conta própria, o entendimento dele é diferente do entendimento do STF, o indulto abarca, assim, essas questões. Então é um impasse que enquanto, né, essas medidas forem sendo amontoadas ali, né, empilhadas, não vai levar a lugar nenhum. Cada vez que o Alexandre de Moraes vai lá e toma uma outra medida dessa, aplica uma multa, bloqueia mais uma coisa, você não está mudando nada, gente. Não mudando nada. Você está impedindo o cara ir lá comprar coisa no supermercado, mas é um cara que tem amigos, tem família, as pessoas vão ajudar, ele não vai morrer de fome. Não vai faltar whey protein pro Daniel Silveira, né? Então, se é para fazer alguma coisa, faz logo. Manda colocar a tornozeleira lá, manda prender o cara e a gente vê o que acontece, né? Pelo menos esse é o nosso desejo. Eu, sinceramente, eu acho que isso deveria ser o confronto final para a gente ver quem é que tem mais lenha para queimar. Mais tarde a gente volta com um novo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê por aí.